E aí, galera, continuando aqui a nossa aula de equação polinomial do segundo grau. Vamos lá. Agora temos aqui as equações completas. É necessário você saber quando uma equação ela é completa e quando ela é incompleta. Por quê? A gente vai utilizar fórmulas aqui para resolver uma equação do segundo grau. Mas quando a equação ela é incompleta, você pode fazer sem a fórmula, tudo bem? Então você precisa saber a diferença de uma para outra. Equações completas. Uma equação ela vai ser completa quando B e C forem diferentes de zero. Vamos aqui retirar os valores de A, B e C. Ó. Já viu isso aqui na aula anterior? Então vamos lá. Qual seria o valor de A, o valor de B e o valor de C nessas equações aí? Você viu, né, que o A é aquele valor que está ao lado daquela incógnita que tem o expoente 2. Por exemplo, aqui, ó, eu tenho x ao quadrado, né? É a incógnita elevado ao expoente 2. Então, o coeficiente que está ao lado dessa variável aí é o nosso valor do A. Então, nesse caso aqui, galera, o A vale 5, certo? O valor do B. O B, aquele valor, está ao lado daquela incógnita que o expoente ele é 1. Né? Que sabe que quando não aparece o expoente na letra aqui, significa que ele é 1. Então, qual seria o valor desse B aqui, ó, nessa equação? Seria menos 8. E o C é o nosso termo independente, né? Aquele número que não tem letra ao lado. Por exemplo, aqui eu tenho mais 3, que é a mesma coisa aqui, 3. Belezinha? Próxima equação. Ó. Você observa que nessa equação eu não tenho x, eu tenho y. Só, mas ainda é uma equação de segundo grau. É aí, galera, porque o maior expoente que eu tenho aqui é o 2. Por isso é uma equação do segundo grau. Como é que você faz para identificar quem vai ser o A, o B e o C? Aquela mesma ideia. A incógnita, a letra que está com o expoente 2, beleza? Você vai olhar qual é o número que aparece antes dela aqui, ó. Ao lado dela aqui. Nesse caso, quando não aparece nenhum número, né, do lado da letra, não aparece nenhum número, já sabe que esse número é um número 1. Então, aqui o valor de A é igual a 1, certo? O valor do B, ó. O B é aquele valor que fica ao lado do X, né? Nesse caso, eu tenho um Y, mas basta olhar aquela letra que tem expoente igual a 1. Por exemplo, o Y, quando não aparece o expoente, não é o número 1. Qual é o número que está ao lado, né? Qual é o coeficiente que está ao lado dessa variável? É o menos 12. Então, aqui nós temos menos 12. Belezinha? E o C é o nosso termo independente, né? O número que não tem a letra. É o mais 10, que é a mesma coisa que 10. Certinho? Então, quando é que uma equação ela vai ser completa? Nós tiver os valores, eu tenho o valor de A, B e C, né? Esse B e esse C, eles precisam ser o quê? Diferentes de zero. Só isso. Vamos continuar aqui, ó. As equações incompletas, elas são assim, ó. Ou B igual a zero, ou C igual a zero. Só pode acontecer dos dois serem zeros? Pode. Tá? Mas pelo menos aqui, ó, um dos dois precisa ser zero. Certinho? Então, vamos retirar aqui os valores de A aqui nessas equações, ó, A, B e C. Pausa o vídeo aí e retira para mim esses valores aí, A, B e C. O A é aquele valor que está ao lado do x ao quadrado. Nesse caso aqui é 5, né? O B é aquele valor que está ao lado do x, né? Está ao lado daquela variável que o expoente é 1. Nesse caso aqui a variável é o x, né? Então o coeficiente dessa variável aqui é menos 25. Então esse menos 25 é o nosso valor do B. E o C é o termo independente. O termo independente é aquele número que não tem a letra ao lado dele. Nesse caso ele não aparece, galera. Se o C ele não aparece porque ele é zero. Tudo bem? Próximo aqui, observe que eu estou usando agora como variável y. Pode mudar y, x, z? Pode, galera. A equação polinomial do segundo grau, basta que o maior grau aqui venha a ser o 2. Toda vez que não aparece o coeficiente a, significa que o valor dele é 1. Certo? Então, aqui, a igual a 1. O B é aquele que tem ao lado daquela variável, ó, como aqui é y, né? Estou usando o y como variável, seria aquele número que está ao lado do y. Eu não tenho esse y, eu tenho y ao quadrado. Se eu não tenho esse y, significa que o b é zero. Então, se a gente não tem o valor de y, significa que o b é igual a zero. Belezinha? O c é o termo independente. O termo independente que eu tenho aqui é o 15. Então, o c é igual a 15. Tudo bem? Então, nós vimos aqui as equações que são completas e incompletas. Vai ser interessante isso quando a gente pegar e resolver algumas questões.
Essas equações completas aqui a gente vai fazer utilizando fórmula. E aqui é incompleta, eu vou fazer com fórmula. Aí você vai poder escolher se você vai fazer com a fórmula ou sem a fórmula, vai ficar a teu critério. A gente vai resolver aqui uma lista de equações incompletas sem fórmula para você praticar aí, belezinha? Guardo vocês na nossa próxima aula. Bons estudos. Tchau.